pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora com as atualizações sobre o caso Dídia Cardoso. Eu fiz uma enquete aqui na comunidade do canal perguntando se vocês queriam que eu trouxesse as novidades sobre esse caso que está sendo muito comentado aí na mídia e vocês votaram que querem saber mais, então eu fiz um compilado de notícias aqui e trouxe para vocês. Para mim esse caso é a verdadeira caixa de Pandora, porque cada vez que mais mexe, mais coisas macabras são descobertas. Mas antes de você continuar ouvindo esse caso, não se esqueça de curtir, de se inscrever aqui no meu canal e comentar para ajudar no alcance do vídeo. Então é isso, fique comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Dídia Cardoso tinha 32 anos e nasceu em Parintins, interior do Amazonas, mas na época dos fatos ela já morava em Manaus. Entre 2016 e 2020, ela encantou os torcedores do Boi Garantido ao representar a Sinhazinha da Fazenda, personagem que era a filha do dono da fazenda no Festival Folclórico de Parintins. Ela começou a participar como item da festa do Boi Bumbá após vencer um concurso promovido pelo Boi Garantido em 2015, para escolher a nova Sinhazinha da Fazenda. Em relatos feitos nas redes sociais, a Dídia contou que já havia participado de um concurso anterior, porém ela tinha perdido, ela não conseguiu passar. Ela ficou bem desmotivada na época, mas a sua amiga, que é a ex-BBB Isabelle Nogueira, a incentivou a tentar de novo. E aí deu certo, ela conseguiu passar nesse concurso. Em 2020, um ano após ela se despedir da personagem que ela fazia de Sinhazinha da Fazenda, a Dídia Cardoso participou de um reality show chamado A Bordo, de uma emissora local. E esse reality era para escolher a musa de uma competição de futebol. Antes de entrar nesse reality, a Dídia tinha sofrido um acidente de carro. E por conta dos ferimentos e dos tratamentos que ela precisou fazer, ela teve que tomar muito corticoide. Isso fez com que ela inchasse e engordasse muito. E aí, antes dela entrar nesse reality, ela conseguiu perder 15 quilos. No programa, a Dídia ficou confinada em um barco com outras candidatas. E lá ela precisava realizar provas, ganhar a preferência do público para conseguir vencer a competição. E ela conseguiu conquistar o primeiro lugar. Ela levou um prêmio de R$30 mil para casa. Quando ela recebeu esse prêmio, o seu namorado, Bruno Roberto, seu namorado na época, a pediu em noivado ao vivo. A Dídia parecia estar muito feliz nessa época, ainda mais com o seu namorado a pedindo em noivado, ela tendo conquistado o primeiro lugar nesse reality show. E pela aparência dela, o seu corpo, parecia que ela estava realmente muito saudável. O que é uma realidade muito diferente do que vimos quando ela acabou falecendo. Esse mesmo concurso, que é bem tradicional lá no Amazonas, também foi vencido pela Cleusimar Cardoso, a mãe da Dídia, em 1984. No mesmo ano que a Dídia venceu, ela ficou bem conhecida e aproveitou para se tornar uma influenciadora digital. Nas redes sociais, ela compartilhava sua rotina de treinos na academia, dicas de beleza, ela tinha mais de 60 mil seguidores e gostavam bastante de acompanhar toda a rotina dela. Em paralelo, ela também passou a gerenciar uma rede de salões de beleza ao lado da sua mãe e do seu irmão Ademar Cardoso. Essa rede de salões de beleza conta com 3 unidades em Manaus e uma em Parintins. A Dídia morava em Manaus, conforme eu falei, e ela usava as redes sociais para divulgar o salão da família. Em fevereiro deste ano, a Dídia compartilhou com seus seguidores que ela estava lutando contra a depressão. E durante esse período, ela falou que desenvolveu uma paixão por cobras e ela chegou a adotar 5 répteis. O convívio com esses animais era tido por ela como um tratamento contra a depressão. Ela falava que bastava ela encostar na cobra que a ansiedade dela passava. E ela compartilhava vários vídeos e fotos dela com esses animais. Agora eu vou falar em ordem cronológica como que a família Cardoso chegou a esse estado, desde a primeira denúncia até a situação atual. Há pelo menos 4 anos, o Ademar, o irmão da Dídia, morou um tempo em Londres com a sua ex-noiva, com quem teve uma filha. O Ademar, em determinado momento, decidiu voltar ao Brasil e mudar completamente seu corpo através do uso de anabolizantes e treino. O Ademar já havia trazido da Europa uma fixação por assuntos ligados a outras dimensões. Ele gostava de física quântica, vida extraterrestre e também outras teorias. E através desses conhecimentos, ele fundou uma seita chamada Pai, Mãe, Vida, baseada principalmente em um livro chamado Cartas de Cristo. O Ademar, irmão da Dídia, era o líder dessa seita religiosa e ele usava esse livro como seu manual.
Eu nunca li esse livro, mas as pessoas que comentaram aqui no primeiro vídeo falaram que esse livro não tem nada a ver com seitas religiosas, ainda mais do jeito que era a seita Pai, Mãe, Vida, que era através de uso de substâncias ilícitas e etc. Mas essa foi a forma que o Adhemar conseguiu interpretar aquele livro. De alguma forma macabra, ele interpretou que ele precisava sair da Matrix, ter uma elevação espiritual através do uso de substâncias ilícitas. E isso escalou para um nível tão esquisito que ele passou a acreditar ser Jesus. A Cleusimara, sua mãe, acreditava ser Maria, e os dois acreditavam que a Dídia era a Maria Madalena. Os três moravam juntos em uma casa ali em Manaus e eles participavam dessa seita que o próprio Adhemar tinha fundado, e os personagens principais, por se dizer assim, dessa seita era ele, a mãe dele e a irmã dele. Então dá para imaginar o nível de loucura que acontecia naquela casa, né? Com 3 pessoas em uma loucura compartilhada praticamente. E sabe como eles queriam sair da Matrix, que é a vida real aqui que a gente vive, que eles chamavam de Matrix, e atingir uma elevação espiritual? Através de uso de substâncias ilícitas. Todos os membros dessa seita usavam um anestésico chamado cetamina. Esse anestésico ele é de uso exclusivo médico e veterinário. Você não pode comprar ele na farmácia, por exemplo, e utilizar. E eles conseguiam esses medicamentos através de um veterinário chamado Max Vet. A ex-noiva dele, que na época em que a seita foi fundada ainda tinha um relacionamento com a Adhemar, também entrou para essa seita. O nome dela é Gabriele Candeira. E ela começou a fazer uso dessa substância. Não fica claro exatamente como ocorriam esses rituais dentro da casa, mas ocorriam ali na casa da família Cardoso. E agora veio à tona que a Gabriele foi abusada pelo próprio namorado. E ele abusava dela enquanto ela estava dopada. E também em uma dessas vezes, ela sofreu um aborto do seu segundo filho que teria com Adhemar, contra a sua própria vontade. Então aqui não estamos mais falando apenas de pessoas que compram substâncias ilícitas para utilizar. Agora já entrou uma série de crimes, como por exemplo, abuso e aborto. E as coisas só pioram. No inquérito existente hoje consta o depoimento dos pais da Gabriele. E eles disseram que resgataram a filha da casa onde ela morava com o seu então marido. Mas antes, a própria Gabriele tinha ido à casa de uma testemunha para pedir ajuda. No depoimento foi dito que a Gabriele estava completamente transtornada, ela estava nua, estava fedendo e pedindo para ser internada. Depois disso, não fica claro exatamente como tudo isso ocorreu, mas aparentemente o relacionamento dos dois acabou após esse episódio. Porque logo em seguida o Adhemar começou a se relacionar com Audrey Silveira, que também teve o mesmo destino de vício nessa substância. A Audrey foi resgatada pela sua família e foi internada várias vezes nesse meio tempo em que ela se relacionou com o Adhemar, mas ela sempre voltava para a casa dele. E a Gabriele, a ex do Adhemar, também voltou para essa mesma situação, mesmo depois deles terem terminado o relacionamento. Porque dia 24 de abril, recentemente, a avó dela registrou um boletim de ocorrência dizendo que a neta tinha fugido de casa, abandonado a filha e estava na casa do Adhemar fazendo uso de cetamina. A avó dela também informou que a neta estava em uma situação deplorável, sem sequer ter higiene pessoal. Aqui já entramos em uma contagem regressiva, porque praticamente um mês após este episódio, a Dídia faleceu. Na mesma época, o pai da Audrey também resgatou a filha e ela estava completamente dopada e debilitada e a levou embora. Ele abriu, nessa ocasião, uma denúncia na delegacia e foi então que uma investigação começou. Segundo a polícia, essa seita deles funcionava há pelo menos 2 anos no bairro Cidade Nova, em Manaus, na casa da família Cardoso. A Poliana, que era da família, também registrou denúncias meses antes, informando que a Dídia também estava muito debilitada e ela recebia doses de cetamina introduzidas pelo próprio irmão, pelo Adhemar. Ela também falou que o Adhemar e a Cleusimar proibiam os demais familiares de visitar a Dídia. Então aqui já temos 3 famílias denunciando o que estava ocorrendo naquela casa, que já estava chegando em um nível bem macabro. E voltando aqui na cronologia, no meio de abril, a Dídia e seu irmão, Adhemar, começaram a ser investigados pela polícia por envolvimento desse grupo denominado Pai e Mãe Vida, porque, conforme eu falei, tiveram várias denúncias ao longo do tempo. Segundo a polícia, o grupo forçava o uso de cetamina em rituais.
E tudo isso estava ocorrendo diariamente. Falaram que a casa da família parecia a Cracolândia. Os próprios familiares da família Cardoso falou isso, que a casa parecia a Cracolândia, que eles ficavam ali o tempo inteiro usando substâncias ilícitas. A mãe e os filhos e também os outros membros da seita, que eram funcionários do salão de beleza Belle Femme. E é dito que eles também usavam erva, faziam bolinhos com a erva e comiam e ficavam a noite toda usando substâncias ilícitas. E conforme eu falei no primeiro vídeo, em uma dessas ocasiões, a mãe da Cleusimar estava na casa dela e eles aplicaram anabolizantes nessa senhora e também cetamina. E com isso ela veio a falecer. Como todos sabemos, dia 28 de maio, a Dídia foi encontrada sem vida dentro da sua própria casa. Segundo uma fonte próxima da família, que não quis se identificar, os parentes já sabiam de toda a situação crítica que a Dídia se encontrava. Inclusive, a Poliana, a prima dela, falou que ela estava tão debilitada que ela sequer conseguia levantar da cama. Ela estava com as pernas bem inchadas e já estava usando fralda. E para a gente conseguir entender mais do que pode ter acontecido na fatídica madrugada que a Dídia faleceu, eu vou citar uma notícia que eu encontrei no Instagram, Raiz da Notícia. Segundo o que foi publicado nesse perfil que está fazendo uma cobertura completa desse caso, o Ademar obrigava seu escolhido da seita a ter relações sexuais com ele. Também ele obrigava a pessoa a ficar sem tomar banho por dias e se manter dopado pela droga. Naquela noite, por volta das 2 da madrugada, o Ademar teria administrado altas doses na sua irmã, a fim de que ela viajasse ao plano espiritual e assim preparasse seu corpo para o pai. Porém, nessa situação, ela começou a ter uma overdose. Eles não quiseram levá-la para um hospital, porque na cabeça do Ademar e da sua mãe ela estava no plano espiritual, mas eles acreditavam que dentro de 4 horas ela iria retornar à vida. Após passar essas horas, perceberam que ela não iria acordar e então eles tentaram o último rito, que era tentar colocá-la ao sol da manhã. Obviamente, eles não tiveram resultado e aí eles levaram ela de volta para o quarto, porém já era tarde demais. Porém, tanto a mãe quanto o irmão não queriam enxergar o que tinha acontecido ali, que a Dídia havia falecido. E mesmo após tudo isso e após o funeral dela, a mãe dela continuava mandando áudio para a família, alguns áudios, dizendo que a filha iria ressuscitar em 4 dias. Ô Cleomar, eu não vou ser a próxima, coisíssima nenhuma, entendeu? O corpo não morre, só não teriam que levar a minha filha para abrir ela, mas não me importa. Abriram a Fátima cheia de tumor, e onde é que a Fátima está? Contando o testemunho dela aí em Parintins, entendeu? Quando não é a hora, não morre. E a Dídia vai voltar sim, basta orar. Ainda nesse perfil que eu citei do Instagram, ele cita que a família tinha um sítio onde acontecia rituais, abusos, agressões físicas e orgias, e que usavam as cobras de estimação nesses rituais. No dia em que a Dídia faleceu, os familiares estavam tentando entrar em contato com ela através do celular, mas eles não conseguiam. Então eles resolveram ir até a casa da família Cardoso. Ao entrar no imóvel, por volta das 6 horas da manhã, eles encontraram o corpo dela em cima da cama. Além da mãe dela e do irmão, também estavam ali alguns funcionários do salão de beleza da família que fazia parte da seita. E o Bruno Roberto, o ex-namorado da Dídia, também estava na casa quando ela foi encontrada sem vida. A Cleusimar tinha um costume bem bizarro de filmar tudo o que acontecia na casa dela. E inclusive tem um vídeo do momento em que a Dídia estava sem vida em cima da cama. E a própria mãe dela está filmando essa situação e dando a entender que a filha não estava sem vida. Por que ela volta normal quando eu toco nela? Me explica isso. Alguém pode me explicar isso? E isso me faz pensar que a Dídia passou aquela madrugada inteira passando mal, tendo uma overdose. Teria tempo de resgatá-la, levá-la para um hospital e eles não prestaram socorro. Isso porque acreditavam, na cabeça doentia deles, que ela estava apenas em um transe e depois iria ressuscitar após 4 horas ou então 4 dias. Agora eu vou deixar um áudio da mãe da Dídia falando sobre o momento da morte. Quando passar o efeito dos psicodélicos que ela tomou, não sei o que ela fez no quarto sozinha, sei lá. Eu não dormia com ela. Entendeu? Eu estava dormindo aqui, o Bruno estava aqui para justamente tirar, deixar, ela estava tentando parar, a gente estava tentando limpar ela, entendeu? Diminuir, mas eu não sei o que aconteceu. Ela caiu, parece, lá do lado da cama. Quando ele me chamou, ela já estava
sem respirar no chão. Ele estava dormindo, ela dormindo, não sei o que aconteceu, não sei o que ela fez. Sei lá, só sei que tinha... Não, lá do lado, lá, uma xícara quebrada, foi a Lu, parece. Enfim, foi isso que aconteceu, não aconteceu nada demais. Ela já vinha enfrentando essa depressão há 1 ano e não conseguia parar de se dopar. E não era, ela só usava muito clonazepam, entendeu? Era muito clonazepam, então... Fala, sei lá, ela caiu, não sei o que aconteceu com a Dídia. No dia 29 de maio, a Dídia foi enterrada e sua mãe não compareceu ao velório. Eu vi muitos comentários também falando sobre a Dídia e seu irmão terem ido até o cartório com a Verônica de testemunha para eles se casarem e também sobre supostamente acontecer incesto na casa da família, entre filhos e mãe. Porém, nenhuma dessas informações até então foi confirmada, então são só especulações, porque eu acho que está todo mundo vendo o nível em que tudo isso chegava ali na casa da família e acredita que isso pode ter acontecido. Eu não sei se essa informação vazou de algum familiar, de algum amigo da família, mas ainda é só especulação, não tem nada confirmado em relação a isso. 2 dias depois da morte, a Polícia Civil do Amazonas deflagrou a Operação Mandrágora, que resultou na prisão da Cleusimar, do Ademar, da Verônica Seixas, Claudiele da Silva, que eram os funcionários da família, e no dia seguinte, após as primeiras prisões, o 5º suspeito de envolvimento no crime, que era o maquiador do salão, chamado Marlisson Vasconcelos, se entregou na delegacia e também foi preso. Em novas buscas, a Polícia Civil do Amazonas apreendeu cetamina, ampolas e seringas em salões de beleza da família. E também fizeram busca na clínica veterinária que fornecia essas substâncias a eles. A advogada da família Cardoso, Lidiane Roque, fez uma coletiva de imprensa dizendo que eles estavam sofrendo de crises de abstinência dentro das unidades prisionais e que iria entrar com um pedido de internação compulsória devido à dependência química deles. Dia 3 de junho, o Bruno, o ex-namorado da Dídia, prestou depoimento à polícia como testemunha e ele contou que teria se afastado da Dídia e da sua família e também da seita após ser advertido por um médico sobre os riscos do uso daquela substância. Porém, tem uma outra teoria do porquê o noivado entre ele e a Dídia terminou e ele se afastou da família, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente aqui pra vocês. Depois, o ex-personal trainer da família Cardoso, chamado Atos Silveira, revelou que a Dídia, certa vez, aplicou cetamina de surpresa nele, enquanto ele estava visitando a família. Ele prestou durante 2 horas um depoimento à polícia sobre a relação que ele teve com a família Cardoso. Ele disse que nessa ocasião ele estava na casa da família, sentado na sala, e começaram a tentar convencê-lo de usar a substância. Ele então se levantou, falou que não iria usar e ele foi para a cozinha conversar com o Ademar. Eles estavam ali conversando, ele estava distraído, e aí do nada a Dídia chegou por trás dele e aplicou cetamina no seu braço. Então, realmente, toda a família queria aliciar as pessoas a essa seita. E eles não aceitavam quando a pessoa dizia que não queria usar droga. Tanto que a mãe da Dídia só permitia frequentar a casa dela quem usasse a substância. As ex-namoradas do filho dela, as duas, falaram que elas só seriam aceitas na família se elas fizessem o uso da substância. A polícia também encontrou o carro da Dídia abandonado em um estacionamento na Avenida Álvaro Maia, ali em Manaus. E o advogado do Bruno foi até a delegacia e informou que o próprio Bruno teria deixado esse carro no local após uma pane mecânica, enquanto ele ia para o velório dela. Mas essa questão do carro também está sendo um pouco controversa, porque é estranho o fato deles pegarem o carro da Dídia e tirar do local onde estava e aparentemente deixar num local desconhecido. Eu não sei dizer exatamente o que eles queriam fazer com esse carro, se de fato o Bruno queria ir até o velório com o carro dela, o que não faz muito sentido, ou então se eles estão querendo esconder alguma coisa que pudesse ter naquele carro. E o pior de toda essa história é o fato de que, através dos vídeos que a própria Cleusimar gravava, ficar muito claro para todo mundo que ela incentivava o uso de drogas aos seus filhos. E, inclusive, usava a droga junto com eles. E nessas filmagens que ela fazia, parecia que ela se orgulhava de tudo aquilo. Ela debochava de ver os filhos sobre o efeito da substância e ria da situação. E também uma impressão que eu tive em todos esses vídeos é que a Cleusimar sempre estava menos dopada do que eles, porque sua aparência física estava muito melhor do que a deles. E também em todos os vídeos ela parece estar completamente lúcida, enquanto os filhos não conseguem nem falar por causa da substância.
O último vídeo que soltaram sobre esse caso é os 3 no quarto da Cleusimar usando drogas. E o Ademar está completamente travado na beirada da cama. Parece que ele está à beira de ter uma overdose. E a Dídia também está nesse quarto, ela também parece que está sob efeito de substância, tanto que ela nem responde sua mãe, está completamente aérea. E enquanto isso, a Cleusimar está filmando tudo, mostrando os pontos do corpo do Ademar onde ele se furava. E parece que ela gostava de toda essa situação. É uma coisa tão bizarra que eu não consigo nem expressar em palavras o que ela queria com tudo aquilo. Ô, Didi, Dedê, por que tu tá assim, meu filho? Mas essas crianças... Ai, meu Deus. Ó. Deus socros. Não. Ei, Dedê, a gente precisa usar óculos não, né? Olha já essa também aqui. Eu tenho cetamina aqui. Eu tô filmando, ó. Tu deu 3 seringas disso aqui? Tu aplicou 3 seringas disso aqui e ficou assim. E eu dei só 4 I. Vou até colocar meus óculos. Eu tô até filmando isso. Ó, eu dei só 4. Eu dei aqui 40 de UI. E botei aqui na minha coxa. E Dedê sangrou. Tem que ter cautela com a mamãe. Não posso me machucar. Eu não posso me machucar. Ei, menina. Tu pediu permissão da mamãe, Didi? O quê? Eu dei o quê pro Dedê? Quantas? Ele tomou 3 seringadas e ele não conseguiu ficar em pé. Ele falou o quê? Que ele ia no banco sacar dinheiro. Que dinheiro que tu ia sacar, Dedê, no banco? Didi, olha pra mim. Ei, me dá aqui meu dinheiro. Me dá meu dinheiro. Não, tu não tá me olhando, não me dá, é minha. Eu não vou te dar, tu não quer me olhar, não quer me responder? Ei, Dedê, Dedê, por que tu tá assim? Tu não consegue te mexer não, Dedê? Meu Deus, esse menino. Por que esse menino tá assim já? Menino, olha aqui, ó. Mal aplicação. Não soube se aplicar. Ixi, não teve boa higienização. Tá bom já, mano. Passou efeito, te levanta. Não passou efeito, não? Controle seus poderes, eu controlo os meus. Engraçado, eu uso só 40 e eu não fico assim. Pai, mãe, vida, cuida. Pai, mãe, vida, cuida. Tu tá rindo, é? Por que tu tá rindo? Por que tu tá rindo? Ou tu tá chorando? O que foi? O que foi, meu filho? Tá tudo bem. Respira, Dedê. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, Dedê. Não chora. Tu tá triste, é? Ei, por que tá? Vai me dar, que sai de Por quê? Me dá. Por que eu não fico assim, bugada? A gente fala bugada aqui em casa, né? Eu não bugo assim. Aliás, eu fiz umas coisas na estrada, mas foi legal. Tu tá vendo coisas na cabeça? Eu vejo coisas na minha cabeça. A Cleusimar provavelmente gostava de ver a ruína dos filhos. Mas ela também dizia nessas gravações que os filhos estavam ganhando poderes através da substância. Agora, será que ela realmente acreditava nisso? Ou será que ela apenas manipulava toda a situação para que seus filhos sucumbissem a essa droga, como estava de fato acontecendo ali na frente dela? E eu realmente fico nessa dúvida quando eu vejo os vídeos que ela gravava. Parece que ela influenciava eles a usarem a substância, porém ela só fingia usar. Provavelmente ela usava também, afinal ela teve crises de abstinência, mas eu acredito que ela usava em um nível muito, muito abaixo do deles. Buscando um pouco o histórico dela para entender melhor a Cleusimar, se é que isso é possível, foi publicado que em 97 ela concorreu como a loira do Tchan e também participou de outros concursos quando ela era mais nova. Porém, ela nunca conseguiu atingir o mesmo patamar que a sua filha. Tem mães que querem que a filha siga o mesmo caminho e consiga realizar um sonho que ela não conseguiu. Porém, no caso da Cleusimar, eu acredito que ela queria realmente que a Dídia alcançasse esse sonho. Porém, quando ela viu que a filha alcançou tudo aquilo que ela não conseguiu alcançar quando era mais nova, ela começou a ter um sentimento de inveja pela sua própria filha. Afinal, a Dídia conseguiu ser a principal ali na festa do boi. Além disso, ela era jovem, bonita, começou a ficar famosa, ela aparecia na televisão, ela era chamada para entrevista, sempre em posição de destaque. E tudo isso nos faz entrar naquela teoria sobre o término da Dídia com seu ex-namorado Bruno. De acordo com a notícia dada pelo perfil Raiz da Notícia, a Cleusimar humilhou a Dídia várias vezes após a primeira tentativa fracassada de entrar para o Boi Garantido. Quando ela viu que a filha não conseguiu ganhar o primeiro concurso para entrar na festa do Boi Garantido, é dito que ela humilhou bastante a Dídia. Mas sobre o término da Dídia e do Bruno, o que estão dizendo é uma coisa muito macabra. Porém, eu vou falar aqui para vocês porque eu vi muitas pessoas levantando essa teoria. Tudo teria chegado ao fim quando a Dídia flagrou seu então namorado, o Bruno, na cama com a sua própria mãe. Isso explicaria
o porquê do término do noivado dos dois e por que ele se afastou em determinado momento da família. E o Bruno, ele fazia parte dessa seita pai, mãe, vida, mesmo hoje ele querendo dizer que não, ele quer manter uma certa distância. Mas sabemos que ele fazia muito parte disso, porque ele tem inclusive tatuado em seu peito o nome pai, mãe, vida. Essa teoria de que a Didia encontrou o Bruno com a sua própria mãe no quarto, tendo relações, não é confirmada também. Mas como eu vi muitas pessoas falando sobre isso, eu quis trazer aqui para vocês me falarem o que vocês acham. Diante de tudo que já foi publicado sobre essa família, eu não acho muito difícil isso ter acontecido. É dito que na situação, quando eles foram pegos ali no flagra, ambos colocaram culpa na substância que haviam usado no dia em questão. E a Didia desde então caiu em depressão e ela nunca conseguiu superar isso. Ela então teria se afundado no seu vício e também em remédios antidepressivos e tudo incentivado pela própria mãe. Aparentemente, a Cleusimar já não se importava com a saúde da sua filha. E pessoas próximas aos familiares também falaram que a Cleusimar tinha inveja da própria filha. Porque, conforme eu falei, a Didia conquistou tudo aquilo que ela não conseguiu conquistar. E eu não consigo nem expressar em palavras o tanto que todo esse caso é bizarro. O tanto que choca aqueles vídeos que a Cleusimar gravava dos próprios filhos usando drogas. Como uma mãe pode incentivar os próprios filhos a chegar a tudo isso e ainda participar junto com eles? Será que ela se orgulhava daquilo? Será que ela realmente acreditava que daria superpoderes paranormais a eles, aquelas substâncias? Ou será que era simplesmente um prazer sádico que ela tinha naquilo tudo? Essa resposta eu vou deixar para vocês. Comenta aqui o que vocês acharam. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo caso.